Mateus 6, versos 19. Quem encontrou? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versos 19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e arrombam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Põe a mão na sua Bíblia e diga comigo: Pai, fala comigo e me ensina teus caminhos, em nome de Jesus. Pode sentar e aplaudir o nome dele bem forte. Nós vamos falar hoje sobre verdadeiro tesouro. Irmãos, para quem Jesus direcionou essa palavra? Essa palavra ele direcionou para os discípulos que estavam querendo segui-lo. Ele direcionou essa palavra para todos aqueles que verdadeiramente queriam andar com o Senhor. Jesus ele começa a mostrar aqui um ponto que nós temos que entender. Ele começa a comparar o tesouro do mundo com o tesouro do reino de Deus. E a grande diferença é que o tesouro do mundo ele se perde. O tesouro desse mundo se perde. Quando ele fala tesouro desse mundo, não necessariamente ele está falando sobre riquezas financeiras, mas ele está falando sobre tudo aquilo que te atrai e que pode lhe distanciar da presença do Senhor. Então no versículo 19 ele começa dizendo um não para aqueles que queriam seguir ele. Olha só: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e arrombam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Posso ouvir um amém por isso? Pastor, por que Jesus ele manda eu juntar um tesouro no céu? Que tesouro é esse que está lá no céu, pastor? Que tesouro é esse que eu posso um dia ter, que eu posso um dia possuir? Irmãos, primeiro tesouro para nós, quando nós aceitamos a Jesus. Quem aceitou Jesus, diga glória a Deus. Primeiro tesouro para quem aceita Jesus é o teu nome escrito no reino dos céus. Satanás, o inimigo, as pessoas lá fora, elas não têm o poder de tirar de nós aquilo que Deus nos dá, que é a salvação. A menos que você escolha o tesouro da terra, a menos que você escolha o tesouro do mundo, aí sim, você deixa de buscar um tesouro eterno por um tesouro que é passageiro. Então o que Jesus está querendo dizer aqui, na realidade, é que tudo passa. Todas as coisas passam. Um dia você deu à luz filhos e eles estão grandes, casados. Não é assim? Um dia eles vão embora. O que vai ficar são as boas lembranças e as tristes lembranças, infelizmente. Mas Jesus ele está querendo nos ensinar que tudo nessa terra passa. Fama, dinheiro, riqueza, beleza, saúde, tudo nessa terra vai passar, irmãos. E muitas das pessoas elas morrem tentando construir na terra algo como se elas fossem ter aquilo eternamente. Sim ou não? Elas dedicam boa parte da sua vida, mas futuramente o que vem, olha o que Salomão disse: passou dos 70 anos, o que vem é canseira, o que vem é fadiga, é cansaço. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele falou isso, que com o passar do tempo, o que vem é o cansaço e a canseira e outras coisas a mais. Dependendo da tua vida aqui na terra, futuramente você vai ter boas lembranças ou péssimas lembranças. Futuramente você vai colher boas coisas ou coisas ruins. Então Jesus ele está querendo dar um alerta para a gente que nós temos que aprender a ter um tesouro eterno, a ter um tesouro que agrada o coração de Deus. Pastor, como que eu vou buscar esse tesouro? Número 1, diga assim comigo: eu tenho
que trabalhar para o Senhor. Detalhe, eu quero que você preste atenção nesse detalhe, igreja, você que me assiste no YouTube. Existem 2 senhores na Bíblia. A Bíblia menciona que há 2 senhores e 2 caminhos. O primeiro Senhor, diga comigo, o Senhor de toda a terra, dos céus e da terra. Quem é esse? Jesus. Ele é o primeiro Senhor. Todo ser humano foi criado para servir ao Senhor. Toda a terra foi projetada para servir a Deus. A Bíblia diz que até a natureza louva a Deus. Os céus testificam a glória de Deus. Então eu e você, nós fomos criados para adorar a Deus, para sermos servos do Deus Altíssimo. O que é que faz as pessoas muitas das vezes não se tornarem servas do Senhor? É quando elas olham para a riqueza desse mundo. E eu volto a dizer, riqueza que eu falo, não financeira, mas é quando elas olham para os prazeres desse mundo. Quem está entendendo essa palavra? É quando a pessoa ela escolhe a riqueza desse mundo, os prazeres desse mundo. E o que é interessante é que quando Jesus ele foi batizado nas águas, Satanás ofereceu essas riquezas para o próprio Cristo. Irmãos, vai comigo aí em Mateus capítulo 4. Não desmarca o versículo 6. O capítulo 6, aliás. Vai em Mateus capítulo 4, versos 1. Capítulo 4, versos 1, olha só. Essa é uma palavra de salvação. Quem quer ser salvo? Eu quero. Você quer mesmo? Você é capaz de abrir mão de certas coisas para servir o Senhor? Olha o capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado por quem? Para onde? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Quem foi que levou Jesus? Que Espírito? Espírito Santo. Pastor, agora deu nó na minha cabeça. Como é que o Espírito Santo leva o Filho de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Sabe o que é isso? Provação. Você que entregou a vida a Cristo, você vai passar pelo deserto da provação, da tentação. Ou na igreja, ou fora da igreja, ou em casa, ou quando você estiver sozinho nas redes sociais, ou no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Mas o certo é que um dia nós iremos passar pelas tentações da vida, pelos prazeres da vida, principalmente quando a gente levanta as mãos e diz assim: eu te confesso como o meu único e suficiente. O diabo não está preocupado com quem está lá fora. Quem está lá fora é dele, está preocupado com você que está na igreja. O inimigo está preocupado em arrancar a tua fé. O inimigo está preocupado em arrancar a tua santidade. O inimigo está preocupado em desviar a tua atenção do reino de Deus para os prazeres desse mundo, para os reinos desse mundo. E Satanás sabe muito bem como fazer isso. Por que Satanás sabe muito bem como fazer isso? Não é da agora que ele faz. Desde que Adão e Eva foram criados, Satanás ele se preocupa em uma única coisa. Sabe qual é? Te levar para o pecado. Lembra que eu falei de 2 senhores? Qual é o primeiro? Jesus disse que o mundo é de quem? Do maligno. Quando a gente não serve o Senhor, resta o outro Senhor. Não dá, a Bíblia diz que não dá para agradar 2 senhores. Irmãos, é até duro dizer isso, eu sei que é. Você que me assiste no YouTube, se você não serve o Senhor, amado, é o inimigo que você está servindo. Você que está na igreja e fica no muro, uma hora quer servir o Senhor, outra hora não quer servir o Senhor, você está servindo o inimigo, porque quem está no muro, ele já tem também a sua decisão. Então, nós não podemos ajuntar tesouros nessa terra, porque esse tesouro, a riqueza desse mundo, os prazeres desse mundo, é quem vai guiar o ser humano até o quinto dos infernos. Misericórdia, Jesus. Nós não podemos servir a 2 senhores. Então, primeiro ponto, para mim ajuntar o tesouro no reino de Deus, diga: eu tenho que trabalhar para o Senhor Jesus. Pastor, de que forma? Irmãos, a gente pode fazer as coisas para Jesus de qualquer jeito? Não. Então, quando eu digo assim, eu vou servir o Senhor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é, pastor? Eu tenho que me separar. Eu tenho que me separar do mundo.
Eu tenho que me separar das minhas vontades. Eu tenho que me separar dos prazeres. O nome disso é santificação. A palavra santo quer dizer separado. Quando eu decido servir o Senhor, quando eu decido adorar o Senhor, eu tenho que me separar. Eu tenho que ter essa consciência. Espera aí, eu estou no altar, eu estou servindo o Senhor. Eu tenho que me separar de tudo aquilo que não agrada o Senhor. O Espírito Santo, ele se encarrega de te ensinar aquilo que agrada e aquilo que não agrada ao Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Amém, amados? Então, servir o Senhor, juntar o tesouro no reino de Deus. Irmãos, você acha que juntar dinheiro é fácil? De repente você está aí, você recebe teu salário, você pagou todas as tuas contas. Quando sobra um pouquinho, o gás acaba. Não é assim? Ou aparece uma outra conta. Quando se fala de financeiro, nada é fácil. Juntar tesouro não é fácil. Juntar o tesouro para servir a Deus, olha o que Jesus diz: juntar o tesouro no céu. Juntar o tesouro no reino de Deus também não é fácil. É por isso que requer, a primeira coisa que requer de nós que servimos o Senhor, santidade. Diz para quem está ao lado do Senhor: quer te ver santo. Foi a primeira coisa que Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ser santo, ser separado desse mundo. Deus, ele nos trouxe a essa terra para adorar Ele. E para adorar Ele, eu tenho que começar a me separar. Sabe aquelas amizades que sempre querem contrariar a palavra de Deus? Sabe aquelas pessoas que sempre querem colocar uma barreira entre você e Deus? Você tem que se separar dessas pessoas. Pastor, mas é meu amigo desde a infância. É minha amiga desde a infância. Mas são pessoas que às vezes colocam você contra a tua própria família. São pessoas que às vezes colocam você contra a presença de Deus, que quer colocar até dúvida a respeito da palavra de Deus. Então a gente tem que se separar de tudo aquilo que não agrada o Senhor, irmãos. Relacionamento, casamento, às vezes é até um familiar que fica emperrando o teu chamado com Deus, emperrando a tua vida com Deus. A Bíblia diz, ó, se teus olhos te fazem pecar, o que eu devo fazer? Eu tenho que arrancar e ficar com ele? Arranca aí, lança fora. Se a minha mão me faz pecar, eu tenho que cortar tudo aquilo que te distancia do Senhor, igreja. Tudo aquilo que te afasta do Senhor tem que ser cortado. Pastor, isso dói. Claro, quem disse que arrancar um olho não dói? Quem disse que arrancar uma mão não dói? Então quando ele fala de arrancar o membro, ele está dizendo que você vai sentir a dor da separação. Diga: santidade causa dores. Aleluia. Você vai sentir dores. Mas dor passa ou não passa? Passa. Porque quando você sente dor porque perdeu alguém para servir o Senhor, ou perdeu um emprego, ou perdeu qualquer outra coisa por causa do reino de Deus, lembra do que Jesus disse para os discípulos? Bem-aventurados aqueles que deixaram casa, pai, mãe, terreno, riquezas, esposo, esposa, por amor de mim, vai receber 100 vezes mais nessa terra e ainda terá a vida eterna. Diga glória a Deus. Sabe qual é a dor que passa? É aquela quando você se entrega para Deus de verdade. É quando você sente o Espírito Santo nas tuas orações. É quando você sente que Ele está te conduzindo ao bom caminho. Você vai passar por luta, você vai passar por batalha, mas Deus está contigo. Então, voltando aqui para o texto de Mateus capítulo 4. Quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, olha o que acontece. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Satanás diz assim: se tu é filho de Deus, pega essas pedras, transforma em pães, Jesus disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Jesus estava num jejum, e não era o diabo que ia fazer ele quebrar, irmãos. Diga glória a Deus. Quando você tem um propósito com Deus, quem é que vai te fazer quebrar esse propósito? Olha o que a Bíblia diz: nem anjos, nem principado, nem fome, nem tempestade, nada, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus
Quando você tem um propósito com Deus, não há quem possa te arrancar da presença dEle. Quando você tem vida com Deus, quando você ama a Deus acima de tudo, acima de todos, é mais fácil você deixar o mundo para servir a Deus do que deixar Deus para servir o mundo. Aleluia. O Senhor está falando conosco nessa noite. Eu sinto Ele nesse altar forte hoje. Irmãos, o que Deus quer de nós é que nós venhamos viver para Ele em espírito e verdade. Ajuntar o tesouro no céu quer dizer que eu tenho que trabalhar para o Senhor. Eu vou me santificar para Ele. Eu vou passar pelo deserto. Mas quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quer dizer que Ele não foi para o deserto sozinho. E Ele não estava no deserto sozinho. Quando você passar pela luta, você só fica só se você olhar para as riquezas desse mundo. Você só fica só se você duvidar da grandeza de Deus, do poder de Deus, para confiar nos homens, para confiar nas coisas desse mundo. Mas se você confiar no Senhor, se você permanecer inabalável, se você continuar olhando para os montes de onde vem o socorro, você vai permanecer mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá? Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos anjos do Senhor ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito o que, irmãos? Não tentarás ao Senhor. Você sabe o que é tentar ao Senhor teu Deus? Eu vou lhe explicar. Tem gente que pensa tentar Deus é só quando, por exemplo, da tarde e da noite ela vai sair sozinho, porque tem medo de acontecer algum perigo. Tem gente que pensa que tentar Deus é só isso. Não é. Quando você brinca com o pecado, isso é tentar ao Senhor. Quando você vai a lugares que Deus não se agrada, achando que é forte o suficiente para não cair na tentação, isso é tentar ao Senhor, igreja. Então o Senhor, Ele nos traz um alerta nessa noite de como que eu vou juntar um tesouro no reino de Deus, como que eu vou caminhar na presença de Deus. E Ele está vindo buscar a sua igreja, Ele está vindo buscar o seu povo. Amém por isso? Olha o último ponto aqui de Mateus capítulo 4. Versículo 7. Aliás, versículo 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Só um minuto. Sabe o que o Satanás estava mostrando para Jesus aqui? Os prazeres. O que é que Satanás mostra para um jovem para ele cair na fé hoje em dia? Prazeres. O que é que Satanás mostra para que você esfrie na fé? Dificuldades. Você sabe como que Satanás ele trabalha para esfriar um adulto muitas das vezes? Às vezes não é através dos prazeres. Às vezes Satanás mostra as dificuldades financeiras, para que a pessoa possa se desvirtuar do caminho de Deus, para que as pessoas possam duvidar do poder de Deus, duvidar que Ele é soberano, duvidar que Ele está no controle. Então Satanás ele tem estratégia de como esfriar uma criança, como esfriar um jovem, como esfriar um adulto. Amém? Ele sabe como fazer isso. Então nós temos que entender o que Jesus entendeu aqui. Quando Satanás mostra os prazeres e as riquezas, dizendo, olha o que ele diz para Jesus aí, versículo 8, versículo 9, aliás. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vamos aplaudir o Senhor por esse momento, amém? Glória a Deus, pastora. Segundo ponto, eu falei aqui para juntar o coração de Deus, pastora, por favor. Eu falei aqui para juntar tesouro com Deus. Primeiro ponto, eu tenho que trabalhar para o Senhor. Segundo ponto, diga comigo, eu tenho que aplicar o meu coração no reino de Deus. Eu tenho que aplicar o meu coração no reino de Deus. Pastor, o que é aplicar o coração no reino de Deus? Irmãos, aplicar o coração no reino de Deus é quando eu me esforço
Quando eu me esforço para servir a Deus através da obra. Às vezes a pessoa diz assim: eu não quero fazer a obra. Tudo bem. Eu não quero trabalhar para Jesus, porque eu sei que fazer as coisas para o reino de Deus é algo muito sério. Você queria que fosse brincadeira? Servir a Deus é realmente algo muito sério. Servir a Deus é uma responsabilidade imensa. Mas, irmão, ninguém junta tesouro sem servir a Deus. Ninguém na terra. Eu falei no culto passado que arrebatamento. O que é arrebatamento? As pessoas confundem, acham que arrebatamento é salvação. Não é. Arrebatamento é o momento que a igreja vai ser tirada da terra para receber galardão do Senhor. Claro que toda pessoa que for arrebatada, ela estará salva. Mas arrebatamento é um galardão, é para quem está servindo ao Senhor. Então, a segunda maneira de eu juntar tesouro no reino de Deus é aplicando o meu coração. Por quê, pastor? Olha o que Jesus diz no livro de Mateus capítulo 6 ainda, volta lá, você vai entender melhor. Versículo 21 diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? Você já reparou? Pastor, o que Jesus está falando? Onde está o teu tesouro, aí está o teu. Talvez você esteja aqui na igreja agora, eu estou pregando, mas o teu pensamento não está voltado para a pregação. Está voltado para a novela, está voltado para um filme, está voltado para um seriado, está voltado para alguém, está voltado para as contas. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, quando eu aplico o meu coração na obra de Deus, preste bastante atenção nisso. Quando eu aplico o meu coração na obra de Deus, no reino de Deus, eu estou voltado para servir o Senhor. Eu estou voltado com o coração aplicado para agradar o Senhor de todas as maneiras possíveis. Eu vou te dar um exemplo. Quem gosta de ver a igreja cheia? Você gosta mesmo? Pois aplica teu coração no evangelismo. Amém ou não amém? Pastor, eu gosto de ver, mas quem gosta se esforça. Então, eu tenho que aplicar meu coração no reino de Deus. Aplicar o coração no reino de Deus pode parecer algo difícil, claro. Mas se você aplicar o teu coração no reino de Deus, querido, olha o que a Bíblia diz: quão formoso os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus, Ele se agrada com o teu coração aplicado no reino dEle. Então, o segundo ponto para mim juntar tesouro no reino de Deus, eu tenho que aplicar o meu coração no reino do Senhor. Para mim ter um tesouro com Deus, eu tenho que aplicar, eu tenho que investir. Aplicar e se aplicar aqui significa investir. Você vai ter que investir no reino de Deus. Você vai ter que orar mais, vai ter que jejuar mais, vai ter que ler mais a Bíblia, vai ter que evangelizar. Você vai fazer tudo aquilo que você normalmente não faz, espiritualmente falando. Você vê que quando a pessoa ela quer ser grande em alguma coisa que ela faz, a primeira coisa que ela faz, ela se dedica. Ela vai se dedicar. Se um lutador de boxe, ele não se dedicar ao treino, ele vai apanhar no ringue. Então eu tenho que aplicar o meu coração. Aplicar significa dedicar-se ao Senhor. Irmãos, Deus, Ele busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você tem que estar dedicado no reino de Deus. Não é todo mundo que gosta de vir para a igreja. Às vezes a pessoa vem para a igreja que ela não tem um lugar melhor para ir. Você já pensou isso ou não? Porque é obrigado. Olha a noção dos pais hoje em dia. Uma vez eu vi um pai e uma mãe fazendo isso com um filho e eu repreendi. Quando o filho dava trabalho, botava o filho para ler a Bíblia de castigo. Eu disse: você está errado. Seu filho vai crescer achando que servir a Deus é um castigo. Não é. Servir a Deus tem que ser por amor, por paixão, por zelo. Amém ou não amém? Quando os filhos, quando a gente não ensina as pessoas a servirem o Senhor por amor, elas vão começar a servir o Senhor, sabe? De qualquer jeito. Elas vão vir para o culto de qualquer jeito. Elas não se importam se lá fora dão mau testemunho ou não, porque não está servindo de coração. É uma frieza tão grande. Não tem lágrimas na oração. Não tem, sabe, dedicação nenhuma.
Não se importa se a vida vai escandalizar outras pessoas lá fora ou não, se está agradando o Senhor ou não. Se veste de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, ainda solta aquela velha frase: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro que tem. A Bíblia diz que nós somos luz da onde? Desse mundo. Para iluminar o mundo eu tenho que estar dedicado à vontade de Deus, igreja. Amém ou não amém? Você que me escuta e me assiste pelo YouTube, talvez eu seja uma daquelas pessoas que diga isso: ninguém tem nada a ver com a minha vida, estou no século 21, posso andar de qualquer jeito, posso falar de qualquer jeito, posso agir de qualquer jeito. Claro que não. Principalmente para o Senhor. Só existe uma pessoa que você pode andar de qualquer jeito, um só Senhor, que aceita que você ande de qualquer jeito, é o diabo. Esse quer que você ande de qualquer jeito, esse quer que você fale de qualquer jeito, esse quer que você se pareça com o mundo, esse quer que a tua vida não tenha o cheiro do Senhor, não tenha o cheiro do Espírito Santo. Satanás, ele quer que a tua vida esteja dedicada aos prazeres, às coisas desse mundo, para que ele possa prender a tua alma futuramente. O que é o tesouro no reino de Deus de verdade? Diga glória a Deus. Aplica teu coração no reino de Deus. Começa a gerar bom testemunho. Começa a ser um cristão verdadeiro. As pessoas têm que olhar para você e dizer: aí é fiel, aí é do Senhor, esse é do Senhor. Principalmente o próprio Deus. Deus, ele quer olhar para nós como ele olhou para Jó, lembra? Ele olha para Jó e diz: aqui meu servo. Para quem que Deus falou isso, irmãos? Para o diabo. O que Satanás era no reino de Deus? Vocês lembram? O anjo. Era o que ministrava toda a congregação do louvor. Ele era um arcanjo, um anjo de guerra. Só que ele deixou tudo isso para se tornar o que ele era, Satanás. Satanás significa inimigo de Deus. Deus ele pega Jó e fala para Satanás: está vendo meu servo Jó? Ele é tudo que você não é. Ele é tudo que era para você ser: íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ele tem um tesouro no reino. Aleluia. Para termos um tesouro no reino de Deus, nós temos que nos dedicarmos à sua vontade, igreja. Amém ou não amém? Último ponto, diga assim comigo: colocando Deus em primeiro lugar. Seja sincero. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seja sincero com você mesmo. Você está aqui hoje de coração mesmo para Deus? Você serve a Deus de coração? Você gosta da igreja? Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de orar? Você gosta que as pessoas saibam que você é crente? Se você em uma dessas perguntas respondeu não, a tua alma não está legal com Deus ainda. Sua vida não está legal com Deus ainda. Você está correndo sério perigo espiritual. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Pastor, como que eu faço isso? Ele tem que ser o primeiro. Não é o futebol, não é o trabalho, não é nossos filhos, nossas filhas, não é nosso casamento. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino, justiça, reino, justiça, justiça, reino. Pastor, o que é o reino de Deus? São as coisas, a obra de Deus. Quando a Bíblia fala reino de Deus, ele está falando da obra de Deus em si. E justiça é a vontade de Deus. Em outras palavras, buscar e fazer a obra de Deus e a sua. E quase ninguém quer isso. Você sabia disso? Quase ninguém quer fazer a obra de Deus. Irmãos, tem um obreiro amigo meu, ele está afastado, né? Assim, está voltando agora há pouco tempo. E ele sofreu qual é o nome, Deus? Parada cardíaca, né? Que chama. Porque o coração dele é crescido. O coração dele é crescido. E ele teve. Ele ficou roxo, achava que ia morrer. Foi bater no hospital. E ele disse para mim, a pastora Aline estava comigo, ele disse para mim assim: pastor, eu pensei que eu ia morrer, eu fiquei roxo. Roxo, pastor.
E eu fiz um voto a Deus. Eu perguntei para ele: qual foi teu voto? Que se ele deixasse eu viver, eu ia fazer a obra dele de verdade. Só que quando eu tornei, pastor, o doutor me disse que eu sou limitado. Eu não posso ter emoções fortes. Eu não posso ter alegria. Eu não posso ter tristeza grave. Eu não posso andar muito. Eu não posso fazer quase nada. Não posso comer qualquer coisa. Então estou limitado. Olha o que ele me disse: ah, se eu pudesse sair nas ruas como eu saía antes. Ah, se eu pudesse caminhar muito como eu fazia antes. Se eu pudesse subir a serra com o senhor, pastor. Se eu pudesse sair para profetar junto com o senhor na rua. Mas eu não posso. Coração crescido não deixa. Eu olhei para ele e disse assim, falei o nome dele, né? Não vou dizer para vocês. Disse: irmão, você me acredita que tem pessoas que têm capacidade para fazer tudo isso e não fazem? Até um dia elas sentirem na sua pele como elas foram limitadas a vida toda tendo saúde. Então a pergunta que Deus faz para você nessa noite é: teu coração está aplicado para Ele de verdade? Tua vida está aplicada para o reino de verdade? Você está verdadeiramente decidido a juntar um tesouro no reino de Deus? Porque o que Ele quer de você é santificação. Ele quer de você testemunho. Ele quer de você uma vida reta, uma vida de oração, uma vida de busca. Todas as oportunidades do Evangelho, Deus, Ele já te deu. E Ele está te dando. Eu vou terminar dizendo essa frase: não jogue fora o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você que me assiste no YouTube, não jogue fora esse sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário. Amizade nenhuma é tão importante quanto o reino de Deus. Namoro, trabalho, família, nada pode ocupar o coração de Deus. Eles têm que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. Aplica teu coração ao reino de Deus. Aplica tua vida ao reino de Deus. Porque a Bíblia diz que vai chegar o tempo em que muitos vão querer e não vão conseguir. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está. Dedica teu coração com alegria ao reino de Deus. Tá bom? Fica de pé, igreja, aplauda o nome do Senhor bem forte para Jesus.